Olá, boa tarde, paz e bem para você, paz e bem para o teu coração. Quero que você esteja e seja muito feliz. Esse é o meu slogan de entrada, de live, de vídeo. Paz e bem para você. Paz e bem para você, Isadora. Paz e bem pra você, paz e bem pra todo mundo. Olá, boa tarde. Uma tarde maravilhosa para todos nós. Isso. É o momento em que nós vamos nos interiorizar, Como hábito e de costume, Esse desejo de todos os sábados estarmos juntos. Para quê? Para mergulharmos no coração de Jesus, Mergulhar no coração de Jesus é buscar as riquezas dos céus, Não é ele que fala, Ele fala o que em Mateus 6? Buscai em primeiro, o reino de Deus e tudo vos será acrescentado. Que maravilha, Buscar o reino de Deus e todas as coisas já serem acrescentadas, Quero dar já as boas-vindas, as Cidas e as Marias que vai vir, o João que está aí, a Cida Carreira, minha amiga, lá do Paraná. Que Deus abençoe e que esta live toda, o Senhor vai trabalhando na tua família, em todas as situações, que a glória de Deus vai se manifestando em você e todos vocês que estão conosco. E hoje o tema da live é lugar santo. Lugar santo, Lugar santo. É hora de nós mergulharmos e buscarmos dentro de nós esse lugar santo. Esse lugar santo, Deus nos chama a visualizá-lo, experimentá-lo, Estarmos juntos, Na busca e vivenciando esse lugar santo. Por isso eu chamo você, por isso eu quero estar com você, por isso eu quero hoje que a nossa oração, durante todo o processo de meditação da palavra, de todo o processo de meditação, da reflexão, da passagem do Evangelho que já vamos citar, seja já desde o início da abertura dessa live uma oração. E quando fecharmos o final, eu quero neste momento finalizando que todas as comportas dos céus, venha a chuva que regue todas as necessidades daqueles que buscam, que necessitam e que têm sede de Deus para ter paz, alegria, para caminhar na luz. E eu acredito piamente no poder da cruz, Eu acredito verdadeiramente, piamente no poder da cruz. Até pedi para a Isadora pegar, porque ela não pode se afastar de nós, tem que estar conosco, O símbolo do amor, O símbolo da graça, o símbolo da paz, a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Já está aqui, Está aqui para o momento certo, hora certa, Nós empunharmos com uma espada o poder da Santa Cruz hoje. Querido e querida, O Senhor, Ele tem sede. E é importante entendermos por quê. Hoje nós vamos entender por quê que o Senhor ele fala ali em João 15:7, quando ele fala: se permaneceres em mim, as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis tudo. É interessante nós olharmos, com o olhar do Espírito. Por isso que em Apocalipse 3, e Jesus fala aos anjos das 7 igrejas, Das 7 igrejas em Apocalipse, quando diz, lá quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Por isso nós estamos fazendo esse chamado, Isadora? Para que a gente mergulhe nessa graça e sejamos embebecidos dessa paz. E a palavra que vem hoje para nós está no Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Capítulo 21, de 12 a 17. Isso. Nós vamos ler esta passagem e entendermos que muitas vezes nós deixamos passar batido e fazemos assim um entendimento assim superficial do que aquilo que Deus realmente quer transmitir no nosso coração, Isadora? Portanto, vamos lá. Começando a partir do versículo 12, diz assim: Jesus entrou no templo e expulsou dali todos aqueles que se entregavam ao comércio. Derrubou as mesas dos cambistas e os bancos dos negociantes de pombas. E disse-lhes: está escrito, minha casa é uma casa de oração, mas vós fizeste dela um covil de ladrões.
Os cegos e os coxos vieram a ele no templo, e ele os curou. Com grande indignação dos príncipes dos sacerdotes, dos escribas que assistiam os seus milagres, e ouvia os meninos gritarem no templo: Hosana ao filho de Davi. Disse-lhe eles: ouve o que dizem eles. Perfeitamente, respondeu-lhe Jesus. Nunca lestes essas palavras? Da boca dos meninos e das crianças de peito tirastes o vosso louvor. Depois os deixou e saiu da cidade para hospedar-se em Betânia. Betânia é chamada a casa do pão. Jesus estava sempre direcionando para o lado de Betânia, porque ali na casa de Lázaro, muito amigos, ele gostava de estar ali, porque ali tinha uma boa receptividade para ele e para os 12 que com ele caminhavam. Nós entendemos que quando Jesus, observa isso, ele estava indo para Jerusalém, Jesus estava indo para a festa da Páscoa. A festa da Páscoa que acontecia todo ano, tinha a festa da Páscoa, como foi instituída. Essa festa da Páscoa é uma festa perpétua que até hoje a igreja proclama. Não é? Essa festa comemorava o quê? A libertação do povo do Egito. É o Êxodo. Êxodo é libertação. Então todos os anos comemorava essa festa. Era quase uma semana de festa ali, e ali armavam-se tendas, não é? Se juntavam. Ali eles oravam, comiam coisas boas, carnes de ovelhas, mas ao mesmo tempo tinha momentos que eles comiam fel. E as tendas eram armadas próximo a Jerusalém, as tendas, para lembrar o povo durante o processo de caminhada do Egito até a terra prometida. Então todos os anos tinha esta grande festa, uma festa que dizem lá em Êxodo, no capítulo 12, de 13 a 14, Deus deixa bem claro que essa festa seria uma festa perpétua. Todas as gerações, enquanto existir, tem que lembrar deste dia. Nós temos que lembrar, nós que viemos dessa, é a nossa raiz de Abraão, de Isaac e de Jacó, não é? Que vem de lá, nós temos que lembrar que Deus nos libertou das mãos dos cativeiros. Os nossos irmãos hebreus que passaram por tudo isso. Mas de repente Jesus chega no templo, chega em Jerusalém com os seus discípulos. E o que ele chega quando ele chega em Jerusalém? Jesus chega e vê a casa do Pai, a casa, o templo, o lugar santo, tomado de cambistas, de negociantes, não é? De corruptos, de sanguinários, de pessoas, vamos dizer assim, que faziam trocas de tudo e vendiam-se carnes para sacrifício. Ali já tinha de tudo para se vender, era uma troca-troca na porta do templo, era vendendo coisas que não podia usar a porta do templo para fazer. Jesus pega o chicote, não é? E corrige. Jesus vai chicoteando tudo, derrubando as bancas, soltando os animais, aí dá uma impressão, nossa, mas Jesus não foi maldoso? Não foi uma maldade de Jesus ele expulsar, quebrar as bancas, não é? Expulsar os animais, soltar as pombas, soltar os animais, chicotear tudo. Não é uma maldade isto? Não é? O que falaram de Jesus? Seria o comentário na época? Quais seriam os comentários na época? E por que Jesus fazia isto ali? Por que ele tomou esta atitude naquele lugar? Por quê? Porque ali muitos que iam àquele lugar, que foram àquele lugar, que era costume ir, que vinham de longe, não é, de outras regiões, tinha que trazer o pombo ou um animal, um porco, um cabrito, uma ovelha, para fazer um boi, para fazer o sacrifício. Para fazer sacrifício, não é? Imolar. Mas muitos sacrificavam a outros deuses aqueles animais. E o que fazia? Aproveitava aqueles que eram doutores do templo, aqueles que viviam ali, que aproveitava a festa para fazer negócio. E ali aproveitava para vender pombas, vender os animais para sacrificar a idolatrias,
para sacrificar. Então aqueles do templo que trabalhavam no templo já tinham também as suas bancas na frente do templo. Eu sei até o que você pode estar pensando. Não, já tinha ali para poder fazer uma negociação. E Jesus chicoteia. E ele diz, e ele mostra por que ele está chicoteando. Nós precisamos compreender isso. Jesus estava corrigindo os seus filhos. Porque diz a palavra que o pai que ama, ele corrige o filho mesmo com a vara. Ele corrige o filho puxando a orelha. Eu amo meu pai que está na eternidade. Amo por quê? Porque ele me corrigiu muitas vezes com a vara e com a cinta. Senão hoje eu estaria perdido. Perdido por muitas situações, como já falei em outras lives. Então é muito importante entender que o Senhor estava fazendo uma correção ali no povo. E mostrando que aquelas atitudes e aqueles animais, aquela negociação, justamente no lugar santo, não era bom. Por isso Jesus expulsa tudo. Hoje muitas vezes quando nós vamos na igreja, não é? Aqueles que vão no culto, vão na igreja, vão na missa, de repente está lá o padre fazendo uma correção, uma pregação forte. Está ali falando, puxando a orelha. Muitas pessoas vão para casa e falam assim, não gostei muito daquele padre não. Porque, você viu o que ele falou? Ele começou a falar isso, sabe, Isadora, não gostei daquele padre. E já começa a fazer crítica aos padres. Porque o que o povo quer ouvir? Ah, Deus te ama, fica tranquilo, você vai receber tudo. Hoje vai ser uma bênção, vou te abençoar. O povo quer saber da bênção, mas não do dono da bênção. O que o dono da bênção pensa, o que ele quer e o que ele pede. Né? Mas quando o padre, quando o leigo, quando aquele que está ministrando a palavra, que é o momento da pregação e que puxa a orelha dizendo, colocando o dedo na ferida, achamos que é ruim, que não é bom. Por isso Jesus foi por muitos criticados por aqueles fariseus que ali estavam. E não mudou nada, porque não é difícil hoje, não é diferente hoje. Não é? Em Mateus Jesus diz, sede luz nas trevas e sal na massa. Não é? Luz nas trevas e sal na massa. Precisamos entender que esse lugar, o templo, era a casa, aonde a palavra do Senhor era transmitida, aonde a manifestação do poder de Deus ali exalava para aqueles que ali estavam. E era um tempo de recordação, era um tempo de ação de graça, era um tempo de oração, era para orar ali agradecendo ao Senhor pela libertação. Estavam fazendo negócios. Não é difícil nós vermos o que está acontecendo hoje nos templos, nas igrejas, não é? Nos movimentos, nas comunidades. Nós observamos que Salomão constrói o templo. Observa isso. Salomão constrói um templo para o Senhor. Depois que ele constrói um templo para o Senhor, ele chama os levitas, o sacerdote, e manda buscar a Arca da Aliança, aonde estavam os mandamentos, um lugar sagrado. E eles vão para um lugar longe buscar a Arca da Aliança e veem toda aquela multidão de pessoas trazendo a Arca da Aliança para colocar no templo. E quando chegam com a Arca da Aliança e que adentram dentro do templo, como diz lá em 1 Reis 8, de 10 a 13, quando ali a Arca da Aliança entra no templo, diz a palavra que a glória do Senhor encheu o templo. A glória de Deus foi manifestada naquele lugar, dentro daquele lugar. E a partir daquele... Até então o templo estava construído, mas ainda não era a morada do Senhor. Era para o Senhor, mas ainda não era a morada do Senhor. Salomão pede a arca vem. Quando a arca entra no templo, a glória do Senhor manifesta neste templo. Enche o templo com a glória de Deus. Por quê? Era a aliança, ali estava a aliança que Deus fez com o seu povo. Que aliança? Aliança de amor, aliança de libertação, aliança de um resgate, aliança de paz, aliança de bênção. É um contrato ali naquela arca, no templo ali da glória de Deus, que um dos significados da palavra glória é a certeza que Deus está agindo e já agiu. Ali estava sendo manifestado a presença do Altíssimo, do Eu Sou. Precisamos compreender isso. Salomão, veja bem, as preces que Salomão faz, a prece que Salomão faz justamente naquele momento. Ele diz, ouve,
quando Salomão diz, ouvi neste lugar. Ele ouviu o quê? Não é? O bradar da glória de Deus naquele lugar. Aí Salomão diz lá em 1 Reis 8:43, Salomão vem dizer, o templo do seu povo. Senhor, ouve, Senhor. Salomão diz, ouve, Senhor, o povo dentro desse lugar, desse templo. Ouve, Senhor, porque é o teu povo, o templo é do teu povo, Senhor, é teu, é o teu povo, vem te buscar dentro desse templo, Senhor. O Salomão derrama o seu coração. Por isso, querido e querida, é preciso entender, né? Quero que você fale sobre isso, Isadora. Veja bem, é preciso entender que Jesus, ele na porta do templo, Jesus vem dizer da casa dele. Jesus vem falar das suas ovelhas. Jesus vem expulsar ali, tirando os animais, tirando as ovelhas, tirando os bois, cabritos, tirando dali as pombas, porque era o lugar de pessoas, de seres humanos. Chega de sacrifício. Em outras palavras, chega de idolatrias. Chega de querer servir a outros deuses. Expulsou, chicoteou, derrubou, porque era um comércio ingrato. E Jesus, ele vem nos falar isso em João, no Evangelho de João, no capítulo 10, de 9 a 10. Quando Jesus, ele diz em João 10, de 9 a 10, ele fala assim, olha bem, eu sou a porta, se alguém entrar, por mim será salvo. Tanto entrará como sairá. É hora de nós perguntarmos, nós entramos no templo e saímos como entramos? Né? Saímos com a glória, não é? Olha, tanto entrará como sairá e encontrará pastagem, quer dizer, encontrará o que necessita para o dia a dia. 10. O ladrão não vem senão para furtar, matar e destruir. Eu vim para que as ovelhas tenham vida e tenham vida em abundância. Mas Jesus vem falar, eu sou a porta desse templo. Observa isso. Eu sou a porta. Nós precisamos entender o que Jesus estava fazendo. Quando ele chega no templo para a festa, na porta do templo estavam os ladrões, salteadores, comércio, pessoas que se colocam como barreira para que o povo entre na casa de Deus. Hoje é o que mais vemos, pessoas que são os opositores, pessoas que muitas vezes se colocam como chefe, como donos da casa de Deus. A igreja muitas vezes, por aqueles que se intitulam, muitas vezes, o eu sei, eu sou o líder, o coordenador, é isso, é aquilo, é aquilo, é aquilo, é o dono da igreja. É o que manda na igreja. Aí o simples, muitas vezes, as pessoas que estão com sede de se dobrar diante do Senhor, de ficar no silêncio, de sentar, de chorar no Senhor no templo, não está conseguindo adentrar no templo. E se entra, é policiado. Dependendo da roupa que está, então, Deus me livre, olha, fica atento, fique cuidado. A casa do Senhor é a casa da misericórdia, mas existe aqueles que são chamados ladrões, que querem roubar a paz, que querem roubar a intimidade das pessoas com Deus, que querem roubar a oração, o diálogo das pessoas com o Senhor. Não está mudando nada, não mudou muito dentro disso. E essa sua reflexão é perfeita quando também trazemos para a frase, né, que Jesus fala no versículo 13, né? Eu disse-lhes, está escrito, a minha casa é uma casa de oração. Mas vós fizestes dela um covil de ladrões. Então, ela chama, o que você está falando chama nós a pensar e a refletir, né? O que eu estou deixando à porta do meu templo, né? Eu, como templo do Senhor, né? Como casa do Senhor, você está falando do templo de pedra, né? Que cita aqui na passagem que Jesus tira da frente da porta, né, para ele poder adentrar. O que nós estamos deixando de empecilho para que o Senhor não entre, né? São essas influências, má influências desses líderes, dessas pessoas que estão impondo em cima de você que a misericórdia de Deus não vai ser para você se você não fizer isso. A misericórdia de Deus não vai
cair sobre você porque você não é bem afortunado, né? Então, o que eu estou deixando entrar para dentro de mim e criar uma barreira entre mim e o Senhor? Tem uma passagem na Bíblia que o Senhor fala, né? Não sou eu cego que é capaz de ver, nem mudo que... Não sou eu cego que não sou capaz de ver, nem surdo que sou capaz de ouvir. Mas você botou entre mim e ti uma barreira. Minha mão não é incapaz de salvar. Minha mão não é capaz de salvar. Então, o Senhor já nos diz isso um pouco no Antigo Antigo Testamento. Ele nos fala isso. Então, botamos uma barreira. E esses cambistas, esses negociantes, tal, eles estavam sendo barreira para o Senhor entrar, para ele adentrar a casa dele, porque era o templo de Deus e Jesus, Deus Filho, né? Ele não podia adentrar. Então, o que nós estamos botando como barreira? Nós estamos sendo egoístas nas nossas orações, porque somos uma casa de oração para o Senhor. Nós suplicamos a Ele, nós nos dobramos a Ele, nós pedimos, nós conversamos com Ele. Então, o que eu estou deixando ser barreira? Eu estou pedindo para o Senhor a destruição do meu próximo. Eu estou pedindo para o Senhor para que eu me dê bem, o outro não se dê. Se eu tenho uma empresa, que eu tenho um concorrente que está indo muito bem, muito melhor que eu e tal, eu vou orar para o Senhor para que a dele falha, vá à falência e tal, que para eu ter só o público, não. Eu vou orar para que eu consiga também chegar a um ponto estabelecido que a gente seja concorrentes de boa vizinhança, né? Calmos, compreensivos, cada um no seu, vendendo o seu. Então, o que eu estou pedindo ao Senhor? O que eu estou orando ao Senhor? O que eu estou deixando de barreiras? Eu estou deixando o meu ego pedindo só coisas... o meu ego e a minha vaidade só pedindo coisas financeiras, só coisas de imóveis, joias, material, o palpável, né? Eu estou pedindo para o Senhor... Como? Como está sendo o meu pedido? Eu estou dobrando meu joelho para o Senhor e abrindo verdadeiramente o meu coração? Eu estou me prostrando em verdade para a verdade? Né? Porque muitas vezes nós sentimos vergonhados, acuados, até mesmo quando vamos confessar e acabamos que confessamos e ainda confessamos meio maquiado, não queremos contar tudo, né? Então... Ei, você está confessando, você está falando, você está se abrindo para o dono da verdade. Ele sabe o que você fez. Ele quer o seu reconhecimento para você ser perdoado. Né? O nosso reconhecimento para ser perdoado, né? Para você, o seu realmente arrependimento. E o Senhor vem nos trazer também dentro da sua fala sobre o pensar no coletivo, né? O templo é nosso, né? E o templo é meu, eu, Isadora, como templo de Deus, sou de Deus e sou para o próximo, né? Por meio dessa live, você também por meio dessa live, muitas pessoas quando nos dão bons conselhos, quando nos dão boas orientações, eles estão sendo o templo do Senhor para nós e às vezes nós não notamos. Então temos que pensar no coletivo, né? Eu vou pedir para o Senhor só afaste os maus da minha casa e não vou pedir para o meu próximo, né? É uma live que nós falamos, umas 2 ou 3 lives atrás, nós falamos sobre isso, né? Sobre o egoísmo, sobre pedir para si, sobre olhar só para si, né? E essa fala do Senhor, né, que já vem lá do Antigo Testamento em Isaías 56:7, que a minha casa é uma casa de oração, né? Ele nos leva para Lucas 11, de um seguinte, quando ele fala, um dia, num certo lugar, estava Jesus a rezar. Terminando a oração, disse-lhes um de seus discípulos: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou aos seus discípulos. Disse-lhe ele: então, quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o vosso nome, venha o vosso reino. Dai-nos hoje o pão necessário ao nosso sustento. Perdoai-nos aos nossos pecados, pois também nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, e não os deixeis cair em tentação. Eu vou até aqui por quê? Porque em todo momento o Senhor fala
no plural. Ele não fala no singular, porque os discípulos pediram a ele no plural também. Ensina-nos, não só nós, porque os discípulos faziam um trabalho de passar à frente. Então eles não queriam só para eles. Eles viam a forma como o Senhor se prostrava diante do Pai dele, né? E ele mostra para nós que esse mesmo Pai nos ouve. Quando ele fala que temos que começar a oração falando Pai, né? É uma proximidade, é um calento, é um afago, é uma amorosidade, né? Você falar para o pai o que está doendo, para o pai o que está lhe faltando, no sentido de o que poderia melhorar um pouco as suas condições de sobrevivência. Pedir ao pai, muitas vezes você vai pedir ao pai que ajude o seu irmão, a sua irmã, né? Então, é pedir ao pai, né? Você se sente acolhido, amado por esse pai. E ele mostra que o pai não era só dele, era nosso também. Então por isso que ele fala na oração do Pai Nosso, né? Pai Nosso. É nosso, é de todos nós. Mesmo que muitos não aceitem esse pai, ele é deles também, né? Todos aqueles que não reconhecem o Senhor, nosso Deus, como seu Senhor, não quer dizer nada, ele continua sendo o pai desses, né? Então é muito lindo a forma que Jesus nos mostra o viver em união e o mostrar que somos fortes em fé quando temos o próximo junto, né? É muito importante entender isso. Disseste muito bem. Porque veja, eles estão com o Senhor e ele fala: Senhor, ensina-nos a rezar. Aquele que pediu ensina-nos, ele podia ter chegado, foi João, ele podia ter chegado e falar assim: Marcos, e dizer assim: Senhor, ensina-me a rezar. Ensina-me a rezar. Não, ele falou: ensina-nos a rezar. Pensando nos seus irmãos, pensando na sua família, pensando naqueles que viriam depois deles. Ensina-nos a rezar. Aí Jesus diz: diga, Pai. Eu paro assim. Pai. A primeira coisa que Jesus fala, dizei, Pai. Aí começa Pai Nosso. Então, ensina-nos a rezar e dizer, Pai. Quando uma criança, o pai está em casa, a criança olha: Pai, compra uma bala para mim. Pai, compra um tênis para mim. Né? Aí pede para a mãe fala assim: vai falar com o teu pai. Né? Vai pedir Então, Pai, o senhor vai aonde? Eu vou até o centro da cidade. Dá para o senhor comprar isso para mim, Pai? Então é sempre pedir ao Pai. Então o Senhor, ele quer o quê? Que nós tenhamos essa intimidade e que agimos e façamos dessa forma. Mas infelizmente, quando Jesus chega na porta do templo, o que ele encontra? Ele encontra aqueles que estão tentando desviar o foco da verdade, daquilo que Jesus diz: a minha casa, como ela leu, é uma casa de oração. Jesus não falou assim, ela vai ser. Não, ele disse: é uma casa. A minha casa é. Ele podia falar assim: a minha casa será uma casa de oração. Não, a minha casa é uma casa de oração. Acentuado, pontuado, testificado. Né? O Senhor diz: a minha casa é. Portanto, é importante entender que na porta do templo, e hoje muitas vezes dentro do próprio templo, tem aqueles que estão negociando as orações. Existe hoje, estão vendendo a graça de Deus, não é? Depende do valor que você põe no envelope, depende do valor que você deposita, que você vai ser merecedor ou não da graça de Deus. E isso tem que ser uma sequência posteriormente. Vender a graça do Senhor, não é? Não estão fazendo nada de diferente hoje. Existe aí uma grande disputa, como diz Tito no capítulo 1, versículo 11. Não é? São aqueles que foram tomados com um sentimento de farisaísmo, que são chamados, diz Tito, que são corruptos, não é? Que corrompem a palavra e corrompem os corações, porque têm os corações corrompidos pela ganância, diz Tito. É a palavra do Senhor que está dizendo. E hoje não mudou nada, é o que nós mais estamos vendo. Aquilo que o Senhor apresenta para nós dentro da sua palavra. Colocar um preço para a graça, colocar um preço para o amor, colocar um preço para a misericórdia de Deus. Querido e querida, é importante nós olharmos com muito carinho o que diz o profeta Ageu. O profeta Ageu, ele diz no capítulo 1, 8 e 9,
diz o profeta Ageu, sobe a montanha. Por quê? Porque na época Jesus pregava muito as montanhas, e na montanha Moisés subiu para falar com Deus na montanha, e sempre na montanha um encontro de oração, de intimidade, de silêncio, para falar com o Senhor. Aí diz, sobe a montanha, que hoje a igreja sobe a montanha, diz, versículo 8, traz madeira e reconstrói a minha casa, reconstrói, e ela me será agradável, nela eu serei glorificado. Quando a arca entrou no templo, a glória do Senhor se manifestou. Portanto, reconstrói a minha casa, diz o Senhor. Reconstrói. Sobe a montanha, reconstrói. Vai à igreja, vai reconstruir a minha casa. Vai tirar essa sujeira. Vai buscar os dons, vai buscar sabedoria, vai buscar uma visão diferente para a tua vida. Reconstrói a minha casa, para que eu seja glorificado. E glorificado o quê? Certeza de que Deus, a partir daí, vai agir potencialmente na sua vida. Aí o versículo 9 diz assim, porque esperastes, olha só, uma abundante colheita, e esta tem sido magra. Dissipei como um sopro o que queria armazenar. Por quê? Diz ele, oráculo do Senhor, porque a minha casa está em ruína, enquanto cada um de vós está preocupando, cada um de vós se preocupa, só tem cuidado somente da sua. Quer dizer, há um individualismo, não é? Não muda muito. E não entendeu que os apóstolos dizem, Senhor, ensina-nos a rezar. O profeta Ageu aqui, já ainda no Antigo Testamento, mas já bem pertinho de Cristo, na vinda do Senhor, não é? O profeta Ageu está dizendo, reconstrói, porque a minha casa é uma casa de oração. Por isso o céu está negando o seu orvalho, e por isso que a terra está negando o seu fruto, porque estão indo individualmente. Tá, o individualismo dentro da casa do Senhor, o individualismo na oração, o individualismo, eu faço quando eu quero, quando eu quiser, eu perdoo quando eu quiser, não é? Eu vou falar quando eu quiser, é sempre colocando um tempo para aquilo que é o correto, para aquilo que é santo, para aquilo que é bom. O profeta Ageu, ele chama a atenção dentro desta palavra, porque hoje existe uma certa disputa de egos, não é? É um santo, aquele pode, aquele prega, aquele é bom, não é? Há uma disputa, porque o nome de Jesus hoje virou marketing. O nome de Jesus hoje, pregar é marketing, né? Falar de Deus é marketing, é bonito. Mas somente aquilo que Paulo fala, somos bons para ouvir, até bom para recitar, mas ruins para praticar. A palavra vem nos chamar, querido e querida, se é a palavra da expulsão do templo no chicote, se a palavra não for para puxar a nossa orelha, ai, doeu mesmo, se não for para puxar a orelha, então não serve. O Senhor, ele chicoteia, ele puxa a orelha para que nós acordemos para a verdade, para aquilo que é real, para aquilo que é santo, para aquilo que é verdadeiro. O Senhor nos chama a isto, para tirar todo esse sistema de ego que muitas vezes trazemos dentro de nós. Sim, e o que você fala é o que o Senhor quer nos falar quando ele fala, mas vós fizeste dela um covil de ladrões, né? Dentro da sua fala nós enxergamos, foi uma permissão dada por nós. Nós que nos deixamos nos deslumbrar pelas coisas que estão nos atrapalhando, que estão atrapalhando a entrada do Senhor no nosso tempo. É uma situação de permissão nossa. Ele fala, mas vós fizestes. Antes disso ele mostra o que ele fez. Ele expulsou tudo de mal da frente do templo, da casa dele. Então, é uma lição, né? Como nós temos que fazer. E às vezes isso vem com um puxão de orelha, vem de uma forma dura. Pra você entender que o quê? Pra você prosseguir, para você deixar Deus entrar dentro de você, habitar e encher o seu templo de glória, assim como aconteceu no templo de Salomão, você tem que dar a mesma permissão do Senhor fazer a limpa, né? E você ajudar ele, né? Então é igual você vai entrar numa mata, você não vai entrar simplesmente, você vai ter um facão, você vai cortar alguns galhos, você vai afastar algumas plantas para você adentrar, né? Como que se abre uma trilha na floresta, né? Vai cortando algumas árvores, vai aplainando. Então o Senhor
você tem que fazer esse trabalho em conjunto com Jesus, né? De ir tirando as coisas que estão te impedindo dele chegar a você, né? Mesma coisa quando temos um quarto na nossa casa que é cheio de bagunça, né? Aí a gente quer uma coisa que tá lá no final da bagunça. A gente tem que ir tirando pra fora algumas até achar. Então nós temos que fazer isso, tirando a bagunça, tirando as coisas, as quinquilharias, as coisas entulhadas, as coisas que só fazem mal, né? Eu costumo dizer pra você que eu não posso ver nada entulhado na minha casa, eu tenho que tirar tudo, porque eu sinto que dá um peso na casa, que não faz bem, guardar aquela quinquilharia não faz bem, e eu trago isso pra vida, nós devemos trazer isso pra vida, né? Guardar coisa velha, é o seu vídeo agora de sexta, né? Não remexer no que tá velho, no que tá podre, não remexer, não reviver isso, mas com Cristo, para Cristo, você não tem que remexer, você tem que tirar. Você não vai ficar remoendo aquilo, você vai jogar fora realmente, verdadeiramente. E isso dói, né? É muito importante falar sobre isso, quando você falou, o Senhor nos chama a trabalhar junto. O que é isso? Uma parceria. Sim. Como já citei outras vezes, Deus quer de nós uma parceria. Né? Muitos não compreendem isso e fica muitas vezes, por que Deus não me atende? Por que eu rezo tanto tempo, eu oro tanto tempo, eu já fiz isso, fiz aquilo, eu não sei, eu estou esperando. Acontece que não entendemos que é uma parceria. O Senhor me dá a semente, eu planto. O Senhor germina, eu colho. Então a parceria, são os dois trabalhando no conjunto. Por isso o Senhor chama a vivermos com Ele, andarmos com Ele, trabalharmos com Ele, dialogarmos com Ele, ainda que seja no lazer, temos que estar com Ele. É muito importante, não é? Porque eu fiquei na abertura desta passagem. Por que abertura? Porque a abertura dessa passagem fala exatamente o quê? Né? Os vendilhões expulso, purificação do templo. Veja, purificação do templo. Eu fiquei dentro desta passagem. Porque muitas vezes nós lemos, às vezes até vemos o título da passagem, mas passa despercebido. Mas a passagem está dizendo purificação do templo. Purificar o templo. Jesus fica triste quando ele vê a casa dele, a casa de oração, aonde a palavra tem que ser o primeiro requisito. Aonde tem que as portas estar abertas, nada impedindo a passagem. Não deixar nada impedir, nem ódio, nem rancor, nem raiva, nem inveja, nem ciúme, nem fofoca, vingança, e etc, etc. Aquilo que impedia, que lá estavam os fariseus, não é? Estavam aqueles cambistas e estavam tantos outros que manipulavam, fazendo a casa de Deus uma casa de negócio. Não muda muito hoje. Aqueles que atrapalham as pessoas, Jesus sentiu a tristeza, por isto ele chicoteou. Hoje, você vai falar, nossa, Edinho, você tá maluco falar isso? Não estou maluco, eu falo mesmo, porque é assim que eu aprendi na minha vida, e é assim que Deus tem me abençoado. E por quê? Porque hoje tem pessoas que fazem romaria para Aparecida do Norte, faz romaria para outros santuários, e vão, romaria, olha o sacrifício, vão para estes lugares. Chega lá, muitos não sabem nem qual foi a pregação da Santa Missa que participou. Muitas vezes é incapaz de compreender e de lembrar o que foi que o Senhor falou para você lá na Aparecida. Você viajou 500 km, 1000 km ou 2000 km para estar lá. O que Deus falou para você lá? A missa foi linda, mas o que ele falou? Não me lembro. O padre pregou lá, mas o que foi que ele falou? Não sei. Veja, o principal, a palavra, ficou em segundo plano. Por quê? Porque eu quero depois conhecer o templo, eu quero olhar o templo, eu quero ir passear no comércio, e ali eu vou comprar umas imagens. Ali eu vou comprar uma imagem de Nossa Senhora, ali eu vou comprar, para quê? Para colocar a imagem em casa e me ajoelhar diante dela. Veja, querido e querida, sou muito chato dentro disso, porque assim que eu aprendi, muitas pessoas hoje, infelizmente, a igreja segura isso, não tem que se ajoelhar diante da imagem. Nós temos que reverenciar o nosso coração, porque ali é o sinal de alguém que por onde Deus agiu e que é seta que nos ensina o caminho para o Senhor. Por isso que Maria, lá da Aparecida do Norte, e de todas as igrejas que tem o nome dela, de Fátima, da Conceição e entre outras, Maria disse lá em Lucas 1, ou melhor, em João no capítulo 2,
quando ela falou para os discípulos, fazei tudo o que ele vos disser, não o que eu estou dizendo. Fazei tudo o que meu filho pede. E se os discípulos, se o servente não tivesse ido a Jesus, Jesus mandou eles encher as talhas de água. E encher tudo. E Jesus fez o milagre. Por quê? Porque eles obedeceram o que ela pediu. Faça o que o meu filho pede. E hoje muitos vão na Aparecida, chegam em Nossa Senhora, lá no santuário da casa da mãe. Chegam lá e lá ela está dizendo, ouça o meu filho vai falar. Vá na missa, participe da comunhão, meu filho vai falar. Mas eu estou tão entusiasmado com o templo, com o tamanho do templo da Aparecida. Estou tão que o padre está ali falando, está ali derramando o amor de Deus na palavra. E eu não me lembrei de nada. Aí eu me pergunto, nossa, eu fiz uma promessa lá, fui pagar uma promessa, fui fazer uma promessa na Aparecida, mas quanto tempo? Faz 5 anos, faz 2 anos, faz 1 ano, e aí? Ainda não recebi. Por quê? Porque não foi correto. Ela disse, faça, Maria mãe, a nossa mãe diz, fazei o que meu filho pede, porque Jesus é o Senhor. Nele está a glória, nele está a graça, nele está a bênção. Por isso ela é intercessora, por isso nós pedimos. Ela diz, faça o que o meu filho pede. Muitos não entendem. Aí pega uma imagem, e eu fico imaginando a mãe, quando compra uma imagem e até manda o padre dar bênção e põe em casa e se ajoelha diante da imagem. Não, tem que se reverenciar, nem a mãe quer isso, a mãe não quer isso. Olha o que o padre Zezinho diz naquelas músicas, uma letra abençoada. Não é? Imagens são apenas o que são sinais. Sinais. Tenho imagem lá em casa e não cometo idolatria. Eu vejo a luz. Diz o Padre Zezinho, desculpem minha voz, não sou muito, né? Uma coisa é uma imagem, outra coisa é a pessoa de Maria ou de Jesus. Imagens são sinais a me lembrar de onde alguém surgiu. Imagens são sinais a recordar por onde Deus agiu. Imagens são apenas o que são sinais. Então nós temos que olhar e lembrar que a mãe está dizendo. E é hora de falar, mãe, me ajuda. Ajuda-me a encontrar a graça em Cristo, Senhor. Eis a posição que temos que nos colocar diante da mãe. Tanto é que hoje, muitos filhos, quando quer alguma coisa do pai, vai na mãe. Mãe, fala pro pai que eu estou precisando comprar aquele carro, Fala com teu pai. Vai lá e fala para o teu pai. Ou então a mãe vai lá e fala, ó, sabia o João, o Flávio, o Carlos lá, tá querendo comprar um carro, mas não tem o dinheiro todo. Tá bom, vou ver. Aí o pai vai tentar resolver. Aí o pai vai chamar o filho. Veja, é assim que a mãe tem agido, mas as pessoas não estão compreendendo, estão fazendo tudo errado. E às vezes vai tão longe para um santuário. Está tão perto a graça. Está tão perto os santuários que às vezes está 100 metros, ou em frente à casa, ou no mesmo bairro, está ali um santuário. E o Senhor esperando no templo. O Senhor esperando no templo. E a mãe dizendo, não se ajoelhe, meu filho, levante, vem. Em vez de se ajoelhar, filho, venha para o meu colo. Em vez de se ajoelhar diante de mim, venha para o meu colo que eu vou falar para você e dizer a você aquilo que eu disse lá em Lucas 1. Quando diz, eis aqui a serva do Senhor, disse Maria. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Veja que lindo. Aí em João 2 ela diz, faça o que o meu filho pede. A mãe é corredentora da graça, mas nesse sentido, porque mãe de Jesus, Jesus é igreja, então é nossa mãe. Agora entender esse processo aí e não fazer essa viagem toda, todo esse sacrifício para nada. Para um nada. E isso que mais acontece hoje. E chega lá, na Aparecida, virou um comércio, um shopping ao céu aberto. Um shopping ao céu aberto. E as pessoas estão preocupadas o que vão. E leva dinheiro até um pouco mais. Precisa comprar para trazer. Comprar as novidades. Mas comprar com amor, com o coração aberto. A palavra que vai ser semeada. Lá. A palavra que vai ser poderosamente dada. Lá. Esta é a compra que deviam fazer. Por isso o Senhor expulsa do templo os vendilhões que fazem da casa do Senhor, uma casa de ladrão. O Senhor ele expulsa porque ele não aceita. Jesus ficou triste e fica triste hoje. Veja, como é que o Senhor ele começa falando dentro dessa passagem. Eu quero orar com você.
Quero muito hoje. Né, Isadora? Sim. Veja, Jesus diz, a minha. Olha o que o Senhor fala. Ele começa dizendo, a minha casa. A minha. Como que o Senhor, ele intitula, ele mostra autoridade, porque ele é a autoridade. Ele começa dizendo, a minha. O Senhor diz lá em Isaías 43, és meu, eu te chamo pelo nome, és meu. É lindo quando nós vimos o Senhor falar, és meu. É maravilhoso ouvirmos o Senhor dizer, és meu, és minha. Eu paguei um alto preço por ti. Veja, Jesus que pagou o alto preço. Ele diz no profeta Isaías 43, és meu. Eu paguei um preço, reinos por ti, nações em troca de ti, porque eu paguei um alto preço. Aí ele vem pagar o grande preço na cruz, por nós. Então ele diz, és meu, porque ele falou lá, és minha. Mas o Senhor já falando nisso e mostrando o que ia acontecer na sequência, quando ele chama a atenção e diz, és meu. Em João 17 ele diz, Pai, daqueles que me deu, eu não quero perder nenhum. Olha só. Em João 17, na oração de Jesus, ele fala, Pai, daqueles que me desse, não quero perder nenhum. Jesus, ele testifica, como ele diz lá em João 10, as minhas ovelhas. Ó, minhas ovelhas. Por isso Jesus, aqui em Mateus 21, quando ele diz, a minha casa, minha. Aí ele vem dizer no segundo momento, não é? Está escrito. Ele diz no primeiro momento, a minha. Está escrito. O que está escrito? Jesus lembrar das escrituras. Está escrito que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não é escrito isso? Então entenda, se nem só de pão vive o homem, mas da palavra que sai da boca dele, logo a palavra dentro do templo está sendo desprezada. A palavra está sendo desprezada. Existe hoje os opositores à palavra de Deus. Existem os ladrões que querem mudar a palavra de Deus, que querem pregar um Deus da prosperidade, que querem pregar um Deus que é onde tudo pode, aonde tudo está liberado. Veja, são ladrões que estão roubando a palavra, manipulando a palavra. E Jesus diz ao contrário. Né? Jesus vem mostrar ao contrário. Eu não quero perder nenhum, Pai. Aí ele diz em João 15:7, se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerdes em vós, pede tudo o que quer. Então Jesus vai nos educando, mas é esse ponto que os fariseus e que os ladrões do templo estão impedindo os simples. As pessoas que têm sede, que têm vontade e que quer. Jesus dá condição. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis tudo. A condição para ter o que eu quero é se eu estou no Senhor. Quem está no Senhor tem paciência, tem oração, tem coração de perdão, tem a língua segura para não criticar, para não falar palavrão. Tem o quê? Tem tudo aquilo que é oposição aos desejos da carne, mas que é a vontade do Espírito. Quando eu passo a olhar para esse prisma, para esse foco, olhando desta forma, eu vou entender quando Jesus diz, está escrito a minha. Está escrito a minha. Você é meu. Te chamo pelo nome, és meu. A minha ovelha, a minha casa. Não é? Aí ele vem dizer assim, eu sei que você quer falar uma coisa muito importante. Ele vem dizer assim, eu vi que você pegou o gancho, né? Vem dizer assim, a minha casa será. Observa isso. Será, no segundo momento, né? Então ele vê assim, será a casa de oração. Você viu o que Paulo fala lá em Atos, no capítulo, 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 19? Olha o que Paulo vem dizer. Não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, o qual recebeste de Deus, e que por isso mesmo já não vos pertenceis? Veja, já não pertence a nós, porque somos templo do Espírito. E um templo não pode ter ladrão na porta. Ladrão da raiva, das acusações, né? Ladrão que muitas vezes está condenando as pessoas, criticando.
da impaciência, ladrão de idolatrias, de dividir a divindade de Deus com outros deuses, porque não tem possibilidade. Não é? Como receber uma visita numa casa suja, como colocar água limpa num copo sujo. Por isso o Senhor está dizendo aqui, não sabeis vós, porque fostes comprado por um grande preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Veja, glorificai Deus no vosso corpo, porque o vosso corpo é templo do Espírito. São Paulo está dizendo aqui no capítulo 6, versículo 19 de 1 Coríntios. Então, é muito simples de entendermos por que muitas vezes a nossa vida está virando uma marola. Por que as coisas estão entrando em turbulência? Por que o mar, as ondas estão nos pegando? Por que o vento está soprando forte? Por que as coisas não estão acontecendo conforme eu tanto desejo dentro de mim? Então veja, é muito importante entender isso. A minha casa será uma casa, veja, uma casa, quando diz, porque ela seria, vem no futuro. Aí Jesus diz, será chamada, olha, será chamada a casa de oração. Chamada, o que é a palavra chamada? Jesus diz, em Isaías 43, eu te chamo pelo nome, és meu. Veja que lindo, eu te chamo pelo nome, és meu. Ainda que tiver a atravessar as águas, estarei contigo. Os rios não vai te submergir, o fogo não vai te queimar, diz o Senhor. O fogo não vai te queimar. Agora, cabe a mim dizer sim. Eu pegar meu racional, jogar fora e trazer um coração de humildade e dizer sim, Senhor. Vou fazer um propósito de estar diante de ti e tomar posse desta palavra para que eu seja gratificado, Senhor, pelo teu amor. Quero primeiro estar contigo. Então veja, é o momento de eu fazer o compromisso, porque ele diz, a minha casa será chamada a casa de oração. Porque lá em João capítulo 10, Jesus diz, as minhas ovelhas, eu chamo, veja, chamo minhas ovelhas, será chamada casa de oração, eu chamo minhas ovelhas. Veja como as palavras vai se fazendo um conjunto e vai se assimilando e vai trazendo para que a gente possa ter um entendimento mais profundo. É isso, Isa? Sim, toda essa sua reflexão em cima dessa abertura que o Senhor faz, né? Quando você cita João 15:7, quando você fala que devemos que jogar fora as coisas más, né? Que é o que o Senhor vem nos mostrando, quando fala que somos templo dele, depois de toda essa transformação, essa limpeza em conjunto que fazemos com o Senhor, ele nos faz entender algo que vem para nós em Filipenses 4, do 6 ao 7, que ele fala assim: não vos inquietais com nada. Em todas as circunstâncias, apresentai a Deus as vossas preocupações, mediante a oração, as súplicas e as ações de graças. E a paz de Deus, que excede toda a inteligência, haverá de guardar os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então aqui o Senhor vem mostrar para nós que após nós, voltando em João 15:7, né, permanecermos nele, a palavra dele permanecer em nós. Quando isso acontece, nós tiramos os vendilhões da frente do nosso templo, né? Nós fazemos essa mudança e nós deixamos o Senhor entrar, e daí nós pediremos tudo e ele nos dará. E aqui ele ensina-nos, ele demonstra a forma que nós temos que nos abrir para ele, né? É deitar no colo do Senhor e falar as nossas súplicas. É deitar no colo do Senhor e relatar as nossas preocupações, as pessoas que a gente quer ver bem, as nossas orações. E é deitar no colo do Senhor e louvá-lo. Falar, né? Quando nós pedimos para o nosso pai, né? E comprar o nosso tênis, a nossa bala, que nem você comentou. Quando ele chega, nós falamos assim: ai, pai, obrigada. Era esse mesmo que eu queria. Ai, papai, obrigada. Nossa, dá um beijo, um abraço no pai. E é assim que nós fazemos com o nosso Pai do Altíssimo, né? Nós falamos: obrigada, meu pai, pela o entender que se eu
tivesse com aqueles ladrões na frente do meu templo, você não entraria. Você não entraria, não faria morada verdadeiramente dentro de mim com a minha permissão, e a minha vida não teria mudado, essa situação não teria acontecido. Então é vivenciar a palavra pregada no santuário, como você comentou, né? É ir lá para escutar, né? É o não se você acaba nem se questionando por que isso não deu certo. Você entende que houve um propósito, que às vezes era um livramento, né, do Senhor, muitas vezes era porque a situação não era para correr assim, e você entende por quê? Porque você deixa o Senhor habitar dentro de vós, a glória dele se enche dentro de ti, e quando você ora para o Senhor, quando você se deleita ao Senhor, você se derrete para o Senhor, se desmonta para ele, você tá tendo a certeza. E quando você se derrete e você glorifica ele, você mostra que você entende que ele agiu e está agindo, né? É a certeza, como você comentou, que um dos significados da palavra é certeza que Deus vai agir e já agiu. Então, por que eu vou me preocupar? Por isso que ele fala aqui, não vos inquieteis com nada, porque quando a gente fica preocupado, quando a gente acha a coisa nossa, a gente fica inquietado, incomodado, a gente fica até agitado, muitas pessoas até dormem mal, né, porque fica muito agitado. Então, o Senhor vem nos trazer isso, essa reflexão de, poxa, é verdade, né? Eu tô me deleitando ao Pai, eu tô vindo a Ele, e isso me leva de volta a Mateus 13, quando após Jesus tirar os vendilhões, falar que é a casa de oração, né, que é a minha casa, né, que ele fala, ele mostra a posse que ele tem sobre nós, né, que é a posse que ele comprou na cruz, né, o selo que ele comprou, que ele foi selado na cruz, né. Então quando ele nos traz no versículo 14, que ele fala que os coxos e os cegos vieram a ele os curou, que em seguida os grandes sacerdotes ficaram indignados, e depois que os meninos o louvavam, né, falavam hosana nas alturas. Essas três situações, nós temos que pensar disso que em Filipenses nos trouxe, que o quê? Eu tô indo ao Senhor só por causa de alguma enfermidade, de alguma dificuldade, ou eu estou indo de coração, eu estou me aproximando do Senhor, deixando Ele habitar dentro de mim por causa de interesse, usando o Senhor como status, né? Como você comentou lá no início, só como status, eu sou o coordenador disso, eu sou o coordenador daquilo, eu faço isso dentro da igreja. Calma aí, a importância de cada um dentro da igreja é igual, né? Não é só financeiramente que você vai. Não é porque você tem mais dinheiro que uma outra pessoa, não é porque eu tenho mais dinheiro que outra pessoa, que eu tenho menos dinheiro que outra pessoa, que a graça do Senhor vai vir diferente. Não é pesado pela quantidade de dinheiro que a gente tem no banco, a graça do Senhor. É pesado pela quantidade de ações que a gente faz pelo outro, pela ação junto com a oração, né? Então, é pensar se estamos indo para o Senhor só por conveniência, porque queremos que Ele nos cure. Tem aquela passagem que o Senhor fala que curou 10 cegos e só um voltou para agradecer. Onde estavam os outros 9? Então, essa é a importância do louvar também, agradecer ao Pai. Ou nós estamos sendo os príncipes sacerdotes, que estamos indignados com a graça do Senhor na vida do outro, que estamos com inveja, que estamos... nossa, o Senhor fez isso de graça para ele. Porque esse é o pensamento dele. O Senhor estava fazendo de graça, não estava cobrando para fazer milagres na vida das pessoas. Eles ficavam indignados. Por quê? Porque eles lucravam, né, com os dízimos e tal. Os dízimos exorbitantes. É muito triste quando vemos isso acontecendo nos dias de hoje, né? Após Jesus dar essa lição em nós, continuam muitas pessoas vivenciando como esses sacerdotes. E depois pensar, e não é bom, não é certo viver como esses meninos, glorificando o Senhor. Eles não estavam glorificando o Senhor por um bem que o Senhor fez a eles. O Senhor curou os coxos e os cegos, e as crianças gritavam hosana ao filho de Davi, porque viram o agir dele na vida de outra pessoa e ficaram felizes. Então não falta dentro de nós, muitas vezes, a pureza de uma criança, né? É interessante
olhando dentro dessa reflexão, pegando aqui a rabeirinha da Isadora, não? Veja bem, é muito importante entender, né, que como é que nós estamos nos prostrando e nos colocando. Né? São pontos fundamentais. Então, como eu disse, eu fiquei com a abertura e somente com aquilo. Então veja, Jesus começa a minha, né? Depois, não, primeiro ele diz, está escrito a minha, tá? Aí ele fala assim, a minha casa, será? É casa, novamente. A minha casa é casa, como está escrito, é casa. Não estou falando, mas um dia falava, depois nós vamos ver na sequência essa casa se tornamos templo, morada de Deus. Mas o Senhor naquele momento está dizendo o templo, né? O lugar de oração, o lugar do encontro dos irmãos para viver unidos na fé. Orar unidos na fé, como diz em Mateus 18, aonde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Para que tudo que pedir ao Pai em meu nome, vou farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então veja, o Senhor já começa a mostrar um conjunto de vivermos na união e na oração. É muito importante entendermos isso. Por isso ele diz, a minha casa, quando ele falava do templo, ainda de pedra, é a casa, o lugar onde assembleia, aonde se reúne, não para fofoca, não para medir como se veste, não para medir a posição social desse ou daquele, mas aonde o meu povo se torna um só coração, em um só Deus na sua vida. Então Jesus, ele está nos perguntando, porque se essa casa é a igreja, é o templo, se somos casa, igreja, eu vou ser franco para você. Sair de casa, para mim sair de casa eu boto o joelho na porta. Eu entro na minha casa, eu boto o joelho na porta. Porque eu quero tomar posse sempre que Deus está dentro da minha casa. Lá tem a Bíblia, tem o meu altar. Eu quero tomar ciência e consciência que Deus está dentro da minha casa. Por isso eu boto o joelho para entrar e para sair da minha casa. Tô nem aí. Quem vai ver, eu boto o joelho para entrar e para sair. Por quê? A minha casa tem que ser um lugar de Deus, um lugar santo. Por isso Deus, quando Moisés se aproxima do Senhor, aí ele vê aquela sarça se queimando, o fogo na sarça, e um anjo falava no meio daquele fogo. Mal Moisés sabia que era o Senhor. A sarça não se consumia, e Moisés quis se aproximar para saber e ver de perto aquela situação. Por que aquela sarça? Moisés ficou encucado. Por que essa sarça não está fogo, mas não se consome? Quando Moisés vai se aproximando, Deus fala com Moisés do meio daquele fogo. Pare aí aonde você está. Primeiro, fez Moisés fazer um exame de consciência. E disse para Moisés, tire as suas sandálias. Tire as suas sandálias. Porque o lugar que você está pisando é um lugar santo. O lugar que você está pisando é um lugar santo. Veja, ali era o lugar aonde o Senhor estava. Tomar consciência que quando Jesus chegou na porta do templo, aquele lugar, próximo de onde ali, bem ali onde o Senhor se encontra, aonde o Senhor fala, é um lugar santo. Aonde o inimigo tem mais trabalhado hoje? Dentro da mente, do olhar, do coração das pessoas, dentro da igreja, dentro do templo. E às vezes, na porta da igreja, param para ficar ali com murmurinhos, para entrar e para sair. São as indignações, as reclamações, as murmurações e ali. E muitas vezes na igreja existe um medir. Existe uma balança onde muitas pessoas colocam um outro. É o lugar muitas vezes não do amor, da reciprocidade, da condescendência, da junção de um só coração. Mas ali é uma balança do dedo da acusação. Viu ele? Tá sabendo dela? Nossa! Né? É terrível quando o Senhor está nos chamando a atenção, quando ele falou para Moisés, tire a sandália para você chegar. Quer dizer, quais são as sandálias que nós precisamos tirar para se aproximar, para entrar na casa do Senhor, porque é um lugar santo. É um lugar onde foi atestado, testificado e sacramentado. É um lugar santo. É ali aonde o Senhor
fala conosco através de alguém como nós mesmos. O Senhor usando um ser humano para falar para Ele mesmo e para os outros. Como o Senhor está usando-me para falar para mim primeiro, está ouvido mais perto da minha boca, não dá nem um palmo, e depois para o outro. Qual o coração, qual o sentimento, como é que eu me coloco dentro do templo quando o Senhor está dizendo para mim lá na porta, pare aí. Você não deixou alguém que você precisa se acertar? Você não deixou, lembra da passagem do samaritano? Passa o sacerdote, passa os levitas, porque estão com pressa para ir para o templo. Mas o bom samaritano parou e ajudou aquele homem machucado. E Jesus pergunta, quem foi que fez o melhor? Aí responderam, o samaritano, Senhor, então vai tu e faz o mesmo. Dizendo o quê? Que aqueles que passaram e podiam ter feito alguma coisa não fizeram. Portanto, hoje, um grande bloqueio, muitas vezes, na nossa forma de vivenciar dentro do templo Deus. Como é que nós estamos colocando Deus? A minha casa, o lugar aonde você pisa é santo. A pergunta que faço, a nossa casa, a cozinha, a sala, o quarto é santo? O banheiro é santo? É o lugar aonde eu posso ali me derramar diante do Senhor? Ou é o lugar da gritaria, da reclamação, das brigas, da divisão, dos ataques e até mesmo muitas vezes das agressões? Porque tem palavras que doem muito mais do que um tapa. Precisamos entender e compreender o que é, que tipo de templo, como o Senhor está falando conosco, que sandália precisamos tirar. Tem uma música antiga que diz assim, Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? Quem tem as mãos limpas e um coração puro, quem não é vaidoso e sabe amar. Aí vem dizer, aí no segundo ano diz, Senhor, eu quero entrar para te louvar. Teu sangue me lava, teu fogo me queima, o Espírito Santo inunda o meu ser. Veja, é momento de retomar a letra dessa música e fazermos da letra desse canto a nossa oração. Fazer a nossa oração para que ela seja realmente poderosa na nossa vida. Então veja, está escrito, a minha casa é chamada, somos chamados casa de oração. O que é oração? Oração. Eu oro agindo. Dentro do meu diálogo de brincadeiras entre os amigos, no trabalho, na rua, nas conversas, Deus está podendo participar comigo? Até de uma piada que eu ouço, mas não aquelas coisas sujas, mas uma piada engraçada, vamos rir junto. Deus está podendo participar. Lá na praia ou lá no shopping, lá com os amigos, com as amigas, Deus está podendo participar do meu diálogo. Ele está ali, olhando o que sai da minha boca, porque diz que o ruim não é o que entra, mas o que sai. E de uma mesma boca, diz lá, em Tiago no capítulo 3, não pode sair a bênção e a maldição. De uma mesma mina de água não pode sair água limpa e água salobra. De um pé de fruta, de um pé de figo não nasce azeitona. Assim, o Senhor pode estar fazendo parte do nosso diálogo. Que somos templo hoje, como diz Paulo em 1 Coríntios 6, versículo 19. Não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo e que Deus habita em vós? E que nesse templo ele quer ser glorificado, como foi lá em Salomão, quando a arca entrou no templo e a glória de Deus se manifestou. E o que é a glória? Um dos significados é a certeza de que Deus está agindo e já agiu. Tomamos consciência dessa verdade? Qual tem sido a nossa inspiração para nós orarmos agora? Qual tem sido a nossa inspiração para estarmos com o Senhor? O que o seu coração tem te inspirado? Porque diante de uma entrevista de trabalho, quando você vai para uma empresa, você quer um trabalho para ganhar o pão de cada dia. Vai trabalhar para o pão. E às vezes na entrevista ali com o RH, né, com o pessoal, com os líderes daquela empresa, ali há uma intronização de palavras. E naquele momento da entrevista, vão fazer perguntas sobre você. E você vai mandar o seu currículo.
E no seu currículo você não pode mentir. Não pode mentir. Vai ser medido ali. E as perguntas que serão feitas para você em cima daquelas do teu currículo, para ser contratado naquela empresa. Quando estamos diante do Senhor, nós apresentamos o nosso currículo. Quem nós somos? Hã? Quem eu sou, Senhor? De onde eu faço? O que eu já fiz? Que empresa já trabalhei? O que eu já pratiquei? Sou formado no que, Senhor? Sou formado na arrogância, no orgulho, na mentira, nas conversas, na reclamação, na falta de perdão? Ou sou formado no amor, na compreensão, na paciência, na docilidade, na afabilidade, na brandura, na temperança, como diz Paulo, e na condescendência? É o nosso currículo diante do chefe, para ser contratado, né? O chefe contratou vários para a colheita da vinha. E ele paga do jeito que ele quer, do mesmo valor, nem menos para um, nem menos para outro. Ele paga igual. Você quer ser contratado e contratado? Eu quero, todo dia eu renovo, Senhor, não me manda embora, eu preciso estar nessa empresa, né? Eu quero fazer parte do olerite de pagamento, Senhor. Eu quero fazer parte do olerite de pagamento, eu quero estar, Senhor, no RH ali, né, como um bom funcionário. Não é verdade? É muito interessante tomar consciência disso. O profeta Ageu disse o quê? Lá no versículo 4, ele diz assim: casas confortáveis. É momento de habitar em casas confortáveis, diz o profeta Ageu. Não é hora de estar numa casa confortável? É uma casa confortável, uma casa onde você tem paz, alegria dentro dela. Tem diálogo, tem brincadeira, tem sorriso, tem Deus. No versículo 8 ele diz: nesta casa serei glorificado. Deus ser louvado, como a Isadora disse em Filipenses 4. Dar graças ao Senhor porque Ele é bom. Tem uma amiga que, lá do Paraná, que ela escreve no seu Facebook, né? Deus é bom em todo tempo. Aí eu escrevo embaixo: em todo tempo Deus é bom. Porque é isso que diz o Salmo, né? Nessa casa eu posso dizer: Senhor, Tu tens sido maravilhoso comigo em todo o tempo da minha vida. És o Senhor que está ali comigo, porque no versículo 9 ele diz: pois esta casa não está bem, está em ruína. É hora de eu tomar posse. Aquilo que Jacó, lá em Gênesis 28, quando Deus se manifesta para Jacó num sonho, Jacó acorda e aquela pedra que ele colocou a cabeça, ele falou assim: este lugar é a porta do céu. Esse lugar, e ele consagra aquela pedra e aquele lugar, derramando óleo sobre a pedra. Este lugar é a porta do céu. A sua casa é a porta do céu? Você tem a igreja, lá quando você se une com os irmãos, como a porta do céu? Nós, os nossos lábios, a nossa boca, os nossos olhos, é a porta do céu? Porque diz em Mateus 6, se o teu olho for bom, o teu corpo tem luz. Se o teu olho for mau, o teu corpo dá em trevas. Aí diz, o mal não é o que entra, mas o que sai da boca. Aí Isaías vem dizer: se me ouves, Isaías 55, comereis excelentes manjares, prestai-me atenção e vinde a mim, diz o Senhor através do profeta Isaías. Vamos fazer desta casa o templo aonde o Senhor se encontra? Porque a palavra é clara, como a Isa disse. Depois que o Senhor limpou a porta do templo, expulsou, mandou os animais, quebrou as bancas, tudo, chicoteou, os coxos, os cegos, os doentes se aproximaram de Jesus. Por quê? Porque eles não conseguiam se aproximar da casa do Senhor, porque ali estavam aqueles que trancavam a porta com eu sei, eu sou, eu posso, eu mando. Aqueles que muitas vezes corrompem a Bíblia, distorcem o nome de Jesus, vendem Jesus, faz o nome de Jesus marketing, faz o lugar da casa de Deus uma casa onde para ganhar o lucro, como diz Tito no capítulo 1, versículo 11, no 11 seguinte, fazer da casa do Senhor um meio de ganha-pão, um meio de faturar, um meio de corromper, um templo da corrupção, não um templo da misericórdia. Depois que Jesus limpou, os doentes se aproximaram dele dentro do templo. E ali Jesus os curou. Jesus quer que as ovelhas dele enfermas venham a ele no templo.
e não tenha empecilho na porta do templo, e que esse templo não tenha aquilo de dizer eu não vou. Vá. Vá contra a vontade da carne, faça a vontade do Espírito, vá. E ore no Espírito. O Espírito vem em auxílio às nossas fraquezas, porque não sabemos orar e nem pedir como convém. Mas ele vem com gemidos inefáveis, porque ele conhece o que nós precisamos antes de pedir, antes de abrir a boca. Romanos 8, 26. Querido e querida, é tempo de ver a verdade que está dentro do nosso coração. Somos coxos em alguma situação? Cegos em outra situação? O que precisa ser expulso de nós? O que sujeira precisa tirar desse copo? Para que a gente se aproxime do Senhor? É isso? Sim. É o refletir que estamos falando desde do princípio, desde o começo da live, né? É o refletir que forma e do que eu tenho que me livrar, me limpar para o Senhor adentrar, né? É muito a música que você comentou conosco, né? Que entrará no santuário. E todos podemos entrar no santuário se tivermos as mãos limpas, o coração puro e todo o que cita na música. Então, como eu estou me apresentando ao Senhor, né? Como é que eu estou indo à casa do Senhor e sendo casa do Senhor, né? Eu estou sujo, ou eu estou limpo, né? Na minha casa, por exemplo, a gente sempre, toda semana, limpa a casa pra ficar tudo organizadinho, bonitinho e tal. Então, todo dia, durante a nossa oração, é um limpar a casa, né? Tipo, aqui em casa, sexta-feira eu limpo a casa. Mas todos os dias, a minha casa para o Senhor, a casa dele, que habita dentro de mim, eu limpo todos os dias. Eu me desfaço todos os dias. Vai fazendo uns reparinhos durante a semana, né? Claro, sempre. Uma vassourinha ali. Sempre. Eu tenho uns dias que é uma limpeza total. Né? O dia da faxina? O dia da faxina. Que geralmente o dia da faxina é quando estamos diante de Deus, Deus eucarístico, né? Quando nós recebemos a limpeza total, né? Nós limpamos durante a homilia, durante toda a pregação dos padres, né? Nós nos limpamos todos o decorrer da missa e vem o final, assim, né? O bom ar que deixa tudo fechado, completo, né? Que é o nosso Senhor Eucarístico, que vem para complementar, né? Então, temos que fazer essas limpezas em nós, né? Porque nós somos humanos, nós erramos todos os dias. Não é fácil, né? Você, às vezes, xinga aqui, deve ser, putz, ai meu Deus, deve ser... Não, mas você vai se podando, né? Você vai... Porque não é um processo também instantâneo, né? A gente vai se desfazendo aos poucos, a gente vai entendendo, né, a forma que o Senhor vai agindo dentro de nós. Então não é algo instantâneo, é algo que nós vamos trabalhando e consertando, né, diariamente em nossas orações e nossas conversas com o Senhor. Por isso é importante. Moisés olhava para a sarça e preocupado, como que essa sarça queima e ela não se consome com esse fogo todo? Muitas vezes nós olhamos pessoas felizes, sorridentes, são chamados de caretas, de carola, de fanáticos, mas são esses que estão vivendo, são felizes, porque a palavra diz que o pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada. São pessoas felizes nos seus pensamentos, nas suas convivências, no seu trabalho. Vai vivendo a vida e vai levando a vida e saboreando a glória de Deus, que quer certeza que Deus está agindo a cada momento. E quando chego no templo e que participo da mesa do banquete, como a Isa disse, naquele momento é o momento da grande festa. Nada me impede, nada me perturbe, não é? Nada me perturbe, como diz a música. Só Deus basta. Só Deus basta. Eu dou livre acesso para o Senhor. Salmo 106, versículo 20 diz assim: enviou a sua palavra para curá-los, para os arrancar da morte, para livrar da morte. Deus enviou a sua palavra
para curar e para nos livrar da morte. A palavra do Senhor cura. Dependendo da forma como eu me abro para ela, eu recebo essa cura. E essa cura me leva a uma transformação. Por isso eu quero chamar você neste momento, que vai estar agora, que vai estar na sequência, você que compartilhou essa live, e o Senhor te abençoe muitíssimo. Eu quero, nesse momento, pedir que o poder da cruz, que o sangue de Jesus, o preço que Ele pagou, e esse sangue lava e purifica tudo aquilo que está atrapalhando o templo do Senhor, eu e você, de darmos glória e de ser aonde o Senhor possa ser glorificado. Pedir ao Senhor que pelo poder da Santa Cruz, porque diz Paulo em Gálatas 6, muitos me criticam porque eu trago a cruz comigo, como sinal de salvação. Paulo vem dizer, pode se gloriar no que quiser, mas eu me glorio na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, onde o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Paulo exalta a cruz em Gálatas 6, dizendo para olhar para a cruz e ver nela o sinal de salvação. Porque Deus mandou Moisés pegar uma serpente e colocar no madeiro, lá no deserto, para que todos que olhassem para aquele madeiro, aquela serpente, fosse curado. Jesus disse no Evangelho, assim como Moisés levantou a serpente no madeiro, assim o Filho do Homem será levantado no madeiro, para que todos que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus na cruz, ali ele pagou o preço. Na cruz ficou todas as nossas impossibilidades. Tudo aquilo que era impossível para nós está na cruz. Porque a partir da cruz, tudo nos tornou possível. Porque o Senhor emanou a tua força, que é o Espírito Santo, para nos recordar e ensinar de todas as coisas. O Espírito Santo que ora em nós, como diz Paulo em Romanos 8, 26, ora em nós com gemidos inefáveis. Sabe o que você, o que eu, o que nós precisamos antes de abrir a boca para pedir. Querido e querida, abra o seu coração. Abra. Mostra a porta desse templo, os seus olhos, os seus ouvidos, a sua boca, cada célula, membro e órgão do teu corpo. Abra para o Senhor. Peça ajuda do Senhor. Senhor, tem coisas que eu não consigo expulsar. A minha impaciência, Senhor. O meu sistema nervoso. Quando eu vejo, já estou brigando, já estou falando um monte de coiseira. Muitas vezes eu não consigo controlar minha boca, Senhor. Eu xingo, às vezes, e aí eu me arrependo, Senhor. Quando eu vejo, Senhor, já ouvi o que não podia, Senhor, aquela fofoca eu já ouvi. Senhor, expulsa de mim esses sentimentos que foram colocados, que não convém com o teu coração, com a tua vontade. Expulsa de mim, Senhor. Expulsa da minha casa, Senhor, toda a animosidade. Tudo aquilo que impede, Senhor, a minha casa, a minha família, Senhor, de saborear a paz, a alegria, de saborear a bênção. Senhor, expulsa, Senhor. Porque de mim não consigo, Senhor. De nós não conseguimos, Senhor. Sozinho nós não podemos, Senhor. Porque a nossa força, Senhor, ela é limitada demais. Nós ficamos procurando razões para explicar o que sentimos, o que falamos e muitas vezes o que fazemos. A única explicação, Senhor, que tenho e que temos para explicar, para colocar para Ti, é o nosso humano, Senhor. É o nosso nada, é a nossa miséria, é a nossa fé tão pequena, Jesus. Ó Deus, pelo poder da Tua palavra, Senhor, Tu disseste, Senhor, a minha casa é uma casa de oração. Senhor, ora em nós na luz do Teu Santo Espírito, Senhor, para que nós possamos sermos embebecidos, Senhor, do Teu amor, da Tua graça. Vem, Jesus.
Ilumina, Senhor. Dai-nos, Senhor, a graça e a força agora. Senhor, damos livre acesso para entrar em nossas vidas. Nós damos livre acesso para que você age, para que nos ajude a tirar tudo aquilo que é empecilho para a nossa aproximação para contigo. Damos livre acesso e te glorificamos, Senhor, porque temos certeza que neste momento o Senhor está agindo e já agiu na nossa vida, já está tirando tudo que nos prende, nos amarra, nos dificulta de viver, de te enxergar, de te ouvir. Nós te demos livre acesso, Senhor. Nós te demos o sim para que tu entre. Nós te convidamos. O Senhor esteve na porta, bateu e nós abrimos ela. Nós abrimos e tu entrou e está ceando conosco. Nós estamos ceando com você nesse momento e o Senhor está agindo nas nossas vidas. Eu creio que o Senhor está agindo na minha vida, na vida do Edson, na vida de todas as pessoas que estão ouvindo agora e posteriormente. O Senhor está agindo na vida de cada um, dentro da necessidade de cada um, porque abrimos o nosso coração para ti. Nós te demos livre acesso. Nós falamos tudo aquilo que nos machucava, tudo aquilo que nós suplicamos, tudo aquilo que nós pedimos. Nós oramos contigo, nós nos derramamos a ti, porque nós pedimos, Pai, faça isso por mim, me ajude, Pai, me socorre, Pai, só tu pode mudar a minha vida. Pai, tu és a luz no fim do túnel da minha história. E eu me deixei invadir por essa luz. E temos a certeza que o Senhor agiu na nossa vida. Agiu da tua forma, do teu tempo, da tua maneira, não do nosso. Porque seria egoísmo demais querer que o Senhor trabalhe dentro do meu tempo, dentro do que eu quero, do que eu estou orientando, não. O Senhor está agindo da sua forma. O Senhor está agindo porque eu permiti. Porque eu te dei livre acesso. Obrigado, Senhor. Porque o Senhor disse, a minha casa. Somos tua casa. A casa do meu irmão que está conosco agora, Senhor, participando dessa live, é tua casa. Senhor, peço ao Senhor Jesus que bata à porta para que ele abra. E se ele já abriu, Senhor, ajude-os, abençoando-os, Senhor, levantando-os, Senhor, fortalecendo, reanimando, Senhor, curando, Senhor, libertando, Senhor, de tudo aquilo, Senhor, que pode ter sido ou está sendo amarra, Senhor. Ó Deus, Pai de amor e de bondade, no nome do teu Filho Jesus Cristo, na graça do teu Santo Espírito, estendei as vossas mãos. Reinflamai em nós o gosto e o prazer pela tua palavra. E que o teu templo, Senhor, seja purificado pela tua presença, para que todas as casas, cada coração que agora está conosco, receba, Senhor, com gratuidade, a tua paz, a tua misericórdia, as tuas bênçãos. Que os orvalhos dos céus, que a chuva, Senhor, venha em torrentes de alegria, de bênção e de, Senhor, prosperidade. Mas tudo em ti, nada sem ti, Senhor. Obrigado, Deus, de amor e de misericórdia, porque sei que tu nos ouve e estás conosco neste momento agora. Por isso estendemos diante de ti, Senhor, nós como templo do teu Santo Espírito, estendemos as nossas mãos a ti. E eu estendo as minhas mãos, Senhor, àqueles que estão conosco agora. E junto com eles, rezamos, Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, guardai-nos, protegei-nos e defendei-nos. Tudo isso, Senhor, abençoe-nos, confirmando a tua graça, a tua misericórdia, confirmando a tua presença, Senhor, a força do teu amor em cada um de nós nessa noite. Peço, Senhor, que as tuas mãos venham sobre nós
e abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz. Paz, Adora. Paz. Deus abençoe você. Muito, 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 muito. Muito, muito, tá? Muito, muito. Até o próximo, Até querida. o próximo. Continuamos orando por você, ok?